As bets são coisas do Satanás e eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro eu vou começar contando uma história que aconteceu há mais ou menos um ano atrás. Eu tava checando a minha caixa de e-mail, quando chegou um e-mail ali na lixeira diferente, e eu fui ler, ele estava tudo em inglês, e era uma história que dizia que uma pessoa morreu na guerra da Ucrânia, e essa pessoa não tinha parentes vivos, e pela checagem de histórico, eu era a única pessoa que tinha algum grau de parentesco que conseguiram encontrar. E essa pessoa que morreu na guerra da Ucrânia, supostamente morreu na guerra da Ucrânia, deixou uma quantia superior a 2 milhões de euros em conta e não tinha destinatário. E a pessoa que entrou em contato comigo era um suposto advogado que disse que se eu concordasse em pagar 40% do valor, ele faria todos os trâmites para que eu recebesse o restante. Pô, tirando os 40% do cara ali, ia dar mais de 1 milhão de euros. Realmente ia ser uma boa coisa. Mas eu sou um cara que anda pela internet aqui desde 2007. Eu sou um pouco velho. E eu não caio em golpe facilmente mais, né? Então, não que eu já tenha caído em algum, mas eu já tenho uma certa malandragem para saber o que é golpe e o que não é aqui. E é óbvio que eu ignorei o e-mail, dei risada, mostrei pra minha família, mas isso me despertou uma certa curiosidade e eu fiz umas pesquisas. E eu descobri que muitas pessoas caem nesse golpe. E eu fui pesquisando, eu encontrei, eu acho que o nome é golpe da herança ou alguma coisa assim. E muitas pessoas caem nesse golpe. E elas têm que. A pessoa que entra em contato, ela fala, ó, para que eu consiga te liberar o dinheiro, você precisa de me mandar tal valor para pagar um documento. Aí você vai e manda um dinheiro para a pessoa. Aí ela fala, ó, legal, consegui liberar o documento, mas surgiu um outro entrave aqui, eu preciso que você me mande mais tanto. E enquanto você for caindo nesse golpe, você vai mandando dinheiro. E eu vi um caso que me quebrou o coração, que era de um cara, era a esposa dele contando que ele caiu nesse golpe e aí ele gastou todo o dinheiro dele e aí pediram mais dinheiro. E ele começou a pedir dinheiro emprestado para todas as pessoas da cidade. E todas as vezes que emprestavam dinheiro, ele ia mandava o dinheiro pro golpista e o golpista pedia mais coisas. E ela estava desesperada porque ela falou assim: o meu marido ele não quer acreditar que caiu num golpe, ele não quer acreditar que foi enganado. Então ele ainda sustenta para todo mundo a ideia de que sim, ele ganhou, não, ele não caiu num golpe, ele vai conseguir pagar todo mundo, enquanto ele faliu a família e fica pedindo dinheiro de empréstimo que ele não vai conseguir pagar porque ele caiu num golpe. Eu dei toda essa introdução para falar das bets justamente porque eu quero explicar o porquê que a bet é coisa do capeta. Nesses últimos dias aí nós vimos toda a polêmica envolvendo a CPI das bets, os influenciadores que foram chamados lá, e particularmente eu entrei nesse assunto porque hoje eu estava assistindo uns vídeos sobre os vídeos do Felca, e o Felca ele tá sendo um nobre guerreiro aí nessa luta de combater as bets, porque quando eu vi alguns inscritos ou pessoas que seguem o Felca mandando o que aconteceu na vida deles ou dos parentes deles pro Felca, eu me lembrei dessa história que eu contei. E eu comecei a fazer o tic-teco de entender o porquê que as pessoas caem nesses golpes e por que esse golpe das bets é tão demoníaco. Simples, porque ele mexe em algo que todo mundo busca o tempo todo, principalmente as pessoas mais sofridas, na esperança das pessoas. Então, você é um cara ferrado de São Paulo que tá cheio de dívidas, precisando pagar um monte de coisa, tá tudo muito caro, a carne tá cara, a gasolina tá cara, manter um carro é difícil, manter uma família é difícil. E aí você recebe um e-mail dizendo que você recebeu milhões de euros de alguém que morreu e você só precisa pagar uma taxinha. E aí você fala, eu só preciso correr atrás de uma pequena quantia de dinheiro e todos os meus problemas vão ser resolvidos. A esperança. Ah, nossa, as coisas estão difíceis, mas se eu jogar R$ 20 aqui no Tigrinho, nossa, eu posso transformar esses R$ 20 em R$ 1.000. E aí já vai pagar todas as minhas contas do mês, vai sobrar um dinheirinho e eu vou conseguir resolver a minha situação financeira. As bets, assim como esses golpes das heranças milionárias, elas mexem na esperança das pessoas. E o que é a esperança? A esperança no catolicismo é uma virtude teologal que te permite suportar as coisas por conta de um bem futuro.
Então eu creio, né? É uma virtude que ela nasce da fé. Eu creio que vou receber bens que eu não posso ver ainda. Então, eu creio que eu vou receber essa herança milionária. Eu creio que eu vou conseguir vencer a roleta do tigrinho, ou seja lá de qual bet seja. E a esperança ela tem um poder extremamente forte, principalmente sobre pessoas que estão passando por dificuldades. E quando você pega uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, o que é a maior parte das pessoas no Brasil atual, e você dá a esperança de que fazendo algo elas vão conseguir pagar as contas delas, elas vão conseguir mudar de vida, elas vão conseguir comprar a picanha do Lula ou tomar uma cervejinha, sei lá, que seja. As pessoas elas tendem a dar um all-in, a postar tudo naquilo, porque a esperança ela gera uma força motriz, uma força de trabalho, uma força, uma coragem de se arriscar muito grande, por conta da esperança de evangelizar novas terras, de conseguir novas almas para Cristo, que os jesuítas atravessaram continentes e adentraram matagais, adentraram lugares inóspitos, por conta da esperança de conseguir o reino dos céus, de conseguir conquistar terras para Cristo, de conseguir reconquistar os lugares santos, que os cruzados abandonaram suas casas e atravessaram desertos e entraram em guerras, por conta da esperança que muitos homens morreram. Só que no que está ancorado a sua esperança? Na promessa de Cristo ressuscitado que vai salvar a tua alma? Ou mesmo na promessa de que se você conseguir ir bem nos seus estudos, no seu trabalho, você vai conseguir crescer de cargo e ter uma vida melhor, que é uma esperança humana muito plausível? Ou na esperança de que girando uma roletinha todos os seus problemas vão ser resolvidos? Quanto mais fácil é o resultado da esperança, mais tentadora ela é. E por isso que isso é tão diabólico, por isso que isso é tão demoníaco. Porque os donos dessas empresas de bets, eles sabem que eles estão investindo em um povo que está passando dificuldade financeira. Um povo que é carente de bens materiais. Um povo que se vê a oportunidade de apostar 100zinho, torcendo para conseguir retornar 1000, eles vão fazer isso. E eles enchem o bolso com a comida, com o jantar do brasileiro que fica faltando. E esses influenciadores que propagam as bets, eles não são burros. Eles sabem disso. Eles sabem que eles estão condenando o próprio público a ficarem viciados em algo que tem como principal isca a esperança de sair de uma situação miserável através da sorte. Sorte essa que nunca vem, porque em todo jogo de azar, mas principalmente nesses que o algoritmo já é programado, a casa sempre vence. Por isso que eu tô completamente do lado do Felca, que tá detonando essa galera. Eu não vou nem ficar falando muitos nomes, porque eu nem acompanho esses influenciadores, sabe? Eu até coloquei a tal da Virginia aí na thumb, mas eu confesso que eu não faço nem ideia do que ela é, do que ela faz. Mas eu tô completamente do lado do Felca. E, gente, sério, essa coisa é diabólica. Essa coisa, ela mexe com algo tão maravilhoso que o ser humano tem, porque a esperança é maravilhosa. A esperança nos permite ter fortaleza para correr atrás das coisas, mesmo quando tudo vai contra. E eles usam a esperança, que é um dom tão bonito que Deus nos deu, para tirar dinheiro de quem não tem. Então, senhores, não se viciem nessa porcaria. E se já estão viciados, procurem tratamento. Eu sou psicoterapeuta, eu posso auxiliar vocês a se libertarem disso, mas se vocês não tiverem condições de contratar um serviço de psicoterapeuta, não se preocupem, deixem aqui nos comentários que vocês querem receber ajuda de forma gratuita, vocês querem que eu faça vídeos auxiliando vocês, dizendo como vocês podem se libertar disso. E se vocês conhecerem alguém que está passando por esse vício, podem contar a experiência aqui nos comentários, isso vai enriquecer muito quem estiver assistindo esse vídeo. Quem tiver viciado ou quem tiver dúvidas sobre a gravidade disso, coloquem essas histórias nos comentários, mesmo que de forma anônima, eu sei que vai ajudar muita gente. E, bom, tá chovendo aqui, então se vocês estiverem escutando um barulho meio incômodo, é a chuva. E vocês devem estar se perguntando onde foi parar a minha barba. Bom, eu tirei ela porque eu consegui
fazer uma coisa muito interessante e eu tinha prometido que se eu conseguisse eu ia tirar a barba, mas eu conto pra vocês somente no fim do ano. Não vou contar agora, é segredo. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, professor e personal trainer. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Deixa a sua opinião nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Coloque aí também o que você quer ver mais nesse canal, o que você quer que eu fale nesse canal. Compartilhe com seus amigos. Vocês sabem que é um pouco difícil crescer no começo aqui no YouTube ou em qualquer rede social, então eu conto muito com o auxílio de vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não vai levar 2 ou 3 minutinhos para vocês compartilharem com seus amigos. Um grande abraço e não entrem em bets, porque bet é coisa do Satanás.